In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na terça-feira da 22ª semana depois de Pentecostes, repetida a missa reduzida do domingo, enquanto lembramos os mártires poloneses, coroados. Então, sim, a conjura dos fariseus e dos herodianos contra Jesus, nosso Senhor. Hoje, de novo, é grande a conjura. E assim mesmo, de religiosos, os fariseus, e dos militares, dos civis, da sociedade civil, do Estado. O Estado hoje não interessa, mas da milícia civil. Então, de novo contra Jesus, de novo contra Jesus. Sim, de um lado nós vemos internacionalmente vejam o que está acontecendo no Egito, o Copo 27, que é sobre o clima, todos os líderes mundiais se reúnem lá. No Brasil foram convidados os dois, Bolsonaro e o outro, cujo nome eu prefiro não dizer. Então, mas enquanto isso, Biden continua insistindo, ele está batendo forte, quer que Zelensky, porque Zelensky tinha assinado um documento dizendo que ele só retornaria a negociações de paz com a Rússia se o Putin fosse afastado. Já está no documento nesse sentido. E então, Biden está insistindo que não, que ele retome, que vão à mesa de negociações. Está insistindo e quer que isso aconteça antes do dia 15 e 16, quando nós teremos uma outra grande e importante reunião do G20, onde deve participar Zelensky como convidado, mas deve participar Biden, deve participar Putin, as grandes lideranças europeias, enfim. E enquanto isso, Putin continua carregando forte e firme, ataca a infraestrutura energética e de subsistência da Ucrânia, do próprio Kiev às escuras. Sim, Zelensky dizendo que precisa tirar de Kiev 3 mil pessoas, onde abrigar 3 milhões de pessoas. Onde abrigar 3 milhões de pessoas. A coisa Putin está carregando forte, forte. Então, enquanto isso, a guerra continua. Do outro lado, os religiosos, nós acabamos de ver esse encontro de Francisco no Bahrein, onde foram ali, de novo, aonde Francisco vai agora, um enxame de representantes de religiões, inclusive dos judeus, de Israel, outras religiões menores, e claro, os muçulmanos. O grande imã Al-Tayeb, sempre encontrando-se com Francisco. Interessante a notícia de um padre jesuíta, por sinal, de 90 anos, que diz que tem insistido em escrever várias cartas a Francisco, alertando ele de que
esse diálogo interreligioso, especialmente com os muçulmanos, não produz nada. Não produz nada. Ele usa uma frase interessante, não sei se vou saber reproduzi-la direitinho, mas ele diz assim que é um diálogo de mortos, um diálogo de mortos que se estabelece entre surdos. Né? Diálogo de mortos que se estabelece entre surdos. Sim, porque, diz ele, já escrevi em tantas línguas, inclusive em espanhol, para ver se ele entende. Né? Carta colocada na mão dele. Né? Eu consigo fazer com que essa carta chegue nas mãos de Francisco. Onde esse padre explica que não produz fruto nenhum este diálogo com os muçulmanos. Nem com Al-Tayeb, né? Porque ele continua lá na sua grande universidade de Al-Azhar com a mesma prática anterior. E o ensino do Corão levando ao ódio e ao assassínio de cristãos. Não retirou uma única palavra contra o ISIS, que fez aquelas escandalosas, causou aqueles escandalosos martírios. Então, nenhuma palavra. Antes, continua lá a palavra de apoio ao ISIS. Então, um diálogo realmente de mortos que se estabelece entre surdos, porque um não quer entender o que é o outro. Né? Al-Tayeb, ele é um puro teatro. Aquilo é um puro teatro. Né? Não, sequer com os xiitas se pretende realmente, entre os muçulmanos, estabelecer diálogo e paz. Então, este mundo de conjunto, digamos nós os brasileiros, né? Estamos envolvidos nessa conjura tremenda, terrível. E aqui no Brasil não se pode falar, não se pode dizer uma palavra. Tem que ir ao estrangeiro, na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, para denunciar o que acontece aqui dentro do Brasil. E o povo na rua, como esteve durante esses últimos 4 anos, esse mar de povo na rua, e aqueles que são contra, né, continuam surdos. Fizeram as suas calfatruas, estando tudo denunciado e não se movem. Parece não ter medo de nada. Né? Parece não ter medo de nada. Então, é uma conjura imensa, queridos, que se produza em todo o mundo, em cada nação, né? Em cada nação. E toda essa violência, tudo isso quer se tornar uma grande violência contra a nossa humanidade e contra a Santa Igreja Católica, para extinguir a humanidade, destruir a Igreja. Nós vivemos numa grande conjura. Né? E as ameaças, inclusive no Brasil, de ataque de exércitos aí latino-americanos, se concretizam, hein? Aos poucos se concretizam. Como nós temos que nos firmar, queridos, na posição que nós assumimos. Né? Defender o Cristo, defender a Santa Igreja, a Sagrada Fé, né? Guardar a humanidade, o quanto possível, guardar intacta a nossa humanidade. Ser integralmente humano e integralmente católico. Está claro agora diante dos nossos olhos. Né? Quando nós percebemos essa conjura, né, tão espalhada, tão estabelecida, tão real, tão verdadeira, o que nós temos a dizer é isso: puxa vida, como nós acertamos. Que a nossa luta é aquela que vale.
A luta pela fé verdadeira, e a luta pela humanidade. Conservar a humanidade intacta, íntegra. A fé e a humanidade intactas e íntegras. Incrível que chegamos a isto. Chegamos a esse ponto. De simplesmente termos que lutar por essas duas realidades. A integridade da fé católica e a integridade da nossa humanidade. Porque visam isto. Firmemo-nos, apoiemo-nos em Jesus Cristo, na verdade. É esta que ressalta e sobressai sobre toda esta conjura que eles fazem contra nós, contra a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.